Olá pessoal, tudo bem? A gente pensa assim, qual é a relação entre política e novas tecnologias? A relação é total, porque se a gente pensa em política como jogos de poder, a gente vai entender completamente o que está em jogo por trás dessa relação não tão evidente entre política e tecnologia. Pessoal, se nós pensamos em política como o exercício do poder, o poder sempre se utilizou das tecnologias para exercer, conquistar e manter esse poder. A gente não precisa ir muito atrás no tempo para pensar que os sistemas políticos mais poderosos eram aqueles que dominavam as tecnologias militares, por exemplo. E hoje em dia a gente vê uma direta correlação entre a política e as redes sociais, por exemplo, entre a política e a internet, entre a política e as manifestações nas mídias sociais. Ou seja, vemos uma direta e clara relação entre política e tecnologia. Para isso, basta vocês pensarem também que esse instrumento que nós estamos usando aqui agora, ou seja, a internet, ela surgiu antes no meio militar, ou seja, era um instrumento de poder, era um instrumento de guerra, era um instrumento político, que se tornou depois um ambiente de lazer, de comunicação social e por aí vai. E nós continuamos achando que a internet é um mero ambiente de relação interpessoal. Nós continuamos achando que a internet é um mero ambiente de estudo, de conhecimento e de interação entre as pessoas. Mas, como eu disse para vocês, a internet surge como ARPANET, e a ARPANET era um sistema de defesa norte-americano para uma comunicação interna caso as comunicações tradicionais fossem derrubadas por um eventual ataque estrangeiro. E aí, pessoal, sabendo que a internet surge do meio militar, e não só a internet, os sistemas de comunicação também. Se você não sabe hoje, por exemplo, o pai daquilo que a gente usa hoje como WhatsApp, o WhatsApp ele foi precedido de um aplicativo muito antigo, muito provavelmente não é da sua época, se você tem menos de 20 anos, você não vai se lembrar de um aplicativo que existia chamado ICQ, ou ICQ. Eram 3 letrinhas, ICQ. ICQ, né? E era um trocadilho com eu busco você ou eu procuro você. I seek you, né? Seek, S-E-E-K em inglês, né? Eu procuro você. O ICQ ele foi criado em Israel. É claro que como sistema de comunicação, mas também como sistema de monitoramento, mas um sistema de defesa também da nação de Israel. E isso não é surpresa nenhuma a gente pensar que as novas tecnologias sempre foram usados como ferramentas políticas ou ferramentas militares, quando a gente conhece a história das tecnologias e a história da historiografia militar, porque hoje em dia, se você estuda um pouquinho sobre esse tema, você vai ver que as tecnologias que nós temos à nossa disposição hoje, a nossa que eu falo cidadãos comuns, quase que grande parte delas começaram no meio militar. Elas surgem no meio militar e depois de alguns anos ou talvez de algumas décadas elas são liberadas para o acesso comum. Foi assim com a internet e foi assim com várias outras tecnologias que nós temos hoje, porque o meio militar está sempre tentando se antecipar àquilo que o inimigo vai fazer para tentar atacá-lo. Então nessa corrida aí, por tentar estar sempre um passo à frente do inimigo, o meio militar está sempre investindo vultuosas quantias nesse incrível universo da tecnologia, tá? Se você quiser conhecer, por exemplo, a parte aberta das pesquisas de novas armas e tecnologias militares avançadas, basta você seguir o canal do YouTube e o site da DARPA, D-A-R-P-A, DARPA em inglês. DARPA é o Departamento Americano de Pesquisa de Armamentos Avançados. Ali você vê as tecnologias que estão sendo usadas e que daqui a muitos anos vão estar sendo liberadas para o grande público, fora aquilo que é feito em termos classificados. O que significa isso?
Classificado significa documentos secretos, né? Aquilo que a gente conhece popularmente como top secret, né? Então, o que acontece? Os grandes avanços tecnológicos do meio militar, eles são feitos por meio de pesquisas que são classificadas, ou seja, são secretas. Por quê? Se você monta uma nova tecnologia, seja de ataque ou seja de defesa, e o seu inimigo sabe que você está fazendo isso, não adiantou de nada, porque ele vai saber burlar essa tecnologia de ataque ou de defesa. Então, esses grandes avanços militares, eles são feitos em pesquisas classificadas. E aí, é claro que tem uma parceria entre várias empresas de armas. Se você conhece, por exemplo, o complexo armamentista industrial, né, o Military Industrial Complex, você vai ver que os Estados Unidos tem parceria com as empresas Lockheed Martin para criar armas, tem parceria com a empresa Boeing também para criar aviões de guerra. E aí você descobre que existe uma conexão muito grande entre novas tecnologias, política, avanço tecnológico, meio militar e guerra. Então, pessoal, nós não podemos ser ingênuos ao ponto de achar que estamos aqui usando a internet e tudo isso é um parque de diversão para as pessoas. Não, existe muita influência, manipulação, investigação, espionagem, coisas aqui que estão acontecendo constantemente, como Edward Snowden revelou muitos anos atrás, mas não precisava nem ter revelado, porque nós já sabemos disso. Para você ter ideia, a CIA, por exemplo, ela tem uma empresa que é relacionada à CIA, chamada In-Q-Tel. In, Q de quero, né? E Tel de telecomunicações. In-Q-Tel. Essa empresa, In-Q-Tel, ela, por exemplo, ela teve vínculo com o lançamento do Pokémon Go, né? O Pokémon Go. O Pokémon Go é aquele joguinho de realidade virtual que você ficava, realidade aumentada, né? Que você ficava caçando Pokémon na rua. Só que poucas pessoas sabem disso. Eu revelei isso no meu canal na época que foi lançado o Pokémon Go. Uma empresa, uma incubadora que é relacionada à CIA, uma das incubadoras envolvida nesse processo do Pokémon Go. O que significa? Eles provavelmente estão usando esses termos aí, esses artifícios para recursos de espionagem. E uma das tecnologias mais importantes que estão sendo usadas hoje é a tecnologia de reconhecimento facial. Quem não se lembra, quando deputados brasileiros foram à China tentar fazer uma parceria com a China para a implantação de tecnologias de reconhecimento facial aqui no Brasil. Quem não se lembra disso, deu uma polêmica, o professor Olavo de Carvalho fez esse alerta, falando que não seria nem um pouco interessante nós colocarmos nas mãos dos chineses reconhecimento facial no Brasil, nas mãos dos chineses. Por que eu estou falando isso? Porque um tempo atrás apareceu uma brincadeira chamada Desafio dos 10 anos ou 10 Years Challenge. Eu fiz até um vídeo sobre isso e eu estava dizendo para vocês que estavam aparecendo muitas informações na internet que o desafio dos 10 anos era o quê? Era para que todas as pessoas que estão usando redes sociais hoje coloquem fotos suas antigas, identificando que são como suas, para que as tecnologias de reconhecimento facial possam ser atualizadas e recalibradas e melhoradas. Por quê? A tecnologia de reconhecimento facial já ajudou a prender muitos criminosos importantes, mas, por exemplo, semana passada no Rio de Janeiro, uma mulher foi presa por engano por ter sido reconhecida com uma tecnologia de reconhecimento facial. Para o seu azar, ela estava sem documentos, foi levada a uma delegacia, até que foi comprovado que a identidade da pessoa que estava ali na delegacia não era a identidade que foi acusada pelo sistema de monitoramento de câmeras de reconhecimento facial aqui no Rio de Janeiro. Então, pessoal, se um tempo atrás teve esse desafio dos 10 anos, o 10 Years Challenge, agora eu pergunto para você, será que esses novos aplicativos aí que estão fazendo brincadeiras com as pessoas de botar o rosto mais velho, botar o rosto mais novo, será que essas brincadeiras aí também não estão por trás de um grupo de empresas que estão tentando melhorar o sistema de reconhecimento facial, seja para ajudar em toda a questão tecnológica, ou seja, para nos monitorar, ou seja, por uma questão de controle, de poder, de questão de presença do controle, que é uma questão política. A gente precisa refletir sobre isso, tá certo, pessoal? Então,
é muito importante a gente refletir se essa brincadeira aí né, de ficar envelhecendo e rejuvenescendo, se não há um sistema de operação psicológica voltado por trás disso. Sem falar também, para finalizar, que essa semana passada a Google admitiu que ela espiona os usuários e ela grava a conversa dos usuários a partir dos seus equipamentos auxiliares, mesmo quando eles estão desligados. Isso não deveria ser surpresa para ninguém, uma vez que esse monitoramento constante de áudio e de vídeo por meio dos aplicativos eletrônicos, isso está em grande parte explícito nos termos e usos que você e eu assinamos na hora de usar os nossos aplicativos. Então, pessoal, vamos começar essa semana aqui pensando, lembrando que internet, aplicativos e afins, todos começaram no meio militar e todos têm um lado mercadológico e um lado político-militar. Fiquem atentos com essas brincadeiras. Começamos aí a última semana de trabalho do Congresso Nacional e eu continuo a minha campanha 2019 sem recesso, aprovação do segundo turno da reforma da Previdência já, tá bom? Eu sei que muito provavelmente aí vai ser uma luta quase impossível, mas lá na frente, quando vocês verem o Brasil perdendo o ano inteiro sem a reforma da Previdência, vocês vão lembrar que eu fiz esse alerta aqui, tá bom? Forte abraço para vocês, tenham uma excelente semana, fiquem com Deus, examinem todas as coisas, tem que é bom, um abraço.